Olá, amigos do canal Neojus. Hoje nós vamos tratar sobre o processo civil, especificamente sobre o recurso de agravo na forma de instrumento e de um tema que traz uma situação bastante complexa, se você for analisar o instituto em si, mas que facilita, né, nosso dia a dia, sobretudo em quem trabalha nas áreas de recuperação judicial e de falência. Bom, nós estamos falando do tema número 1022 do Superior Tribunal de Justiça, na qual todas as decisões interlocutórias proferidas em recuperação judicial ou em processo falimentar, elas podem ser recorridas mediante recurso de agravo de instrumento. Por que é interessante esse tema? Porque é o seguinte, o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil traz as possibilidades de cabimento desse recurso, do agravo de instrumento, e existe ainda, vamos dizer, uma situação de não conhecimento de algumas matérias, se são recorridas em agravo de instrumento pelos tribunais estaduais, enfim. Ocorre que nesse tema específico, o cabimento ele é bem largo, no sentido enfim, as decisões interlocutórias proferidas em recurso especial ou em falência são recorríveis por agravo de instrumento, mas mais do que isso seria trazer uma situação que não necessariamente exista previsão nesse rol do artigo 1015. Ainda sobre essa matéria, que é importante a gente colocar, é que as decisões proferidas na recuperação judicial e no processo falimentar, elas têm uma natureza, decisões como se fossem em execução, e no caso de falências de execuções de dívidas coletivas. É importante a gente até citar um trecho, né, a respeito disso, por conta da Lei 11.101, logicamente ter sido promulgada antes da lei que trouxe as alterações do Código de Processo Civil de 2015, chamado Código de Processo Civil de 2015, e por isso houve essa necessidade de readequação dessa via para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. O outro aspecto que é relevante, como a gente estava falando, é importante que a ministra Nancy Andrighi, que foi relatora desse julgamento, ela coloca da seguinte forma, que o processo recuperacional possui natureza jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas de pessoa jurídica, enquanto que o processo falimentar tem natureza de liquidação e de execução coletiva das dívidas. Então, encaixa essa situação. Também poderíamos falar do artigo 1015, parágrafo único, mas a gente traz essa situação para o tema 1022 do STJ, que pacificou o entendimento quanto ao cabimento do agravo de instrumento no processo de recuperação judicial e processo falimentar. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe de atualizar no canal Neojus.